Vamos lá, pessoal, questão 163. Essa questão aqui vai precisar que a gente saiba manipular essa função aqui definida, certo? E tenha bastante atenção para não confundir, não errar bobagem, certo? Então vamos lá. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Está aqui a função, em que T maiúsculo, esse cara aqui, é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e Tzinho, aqui, é o tempo em minutos decorrido desde o instante que o forno é ligado. Tudo bem? Então está aqui, isso é uma função da temperatura do forno em função do tempo em minutos que ele passou ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. E ele pergunta: o tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a... Então, pessoal, primeira coisa, eu vou achar a temperatura do forno depois de 100 minutos ligado, certo? Para quê? Para eu saber a partir de qual temperatura eu uso essa expressão aqui e a partir de qual temperatura eu uso essa expressão aqui. Tudo bem? Porque eu sei o limite de tempo, mas eu não sei o limite de temperatura. Ok? Vou achar essa informação. Então vamos lá. A temperatura, quando o forno tiver 100 minutos ligado, eu vou usar essa expressão aqui. Tudo bem? Porque essa expressão é para T do tempo, Tzinho, T minúsculo, maior ou igual a 100. Então como eu quero fazer Tzinho igual a 100, eu vou usar a segunda expressão. Beleza? Então vamos lá. Vai ser igual a 2 sobre 125 vezes 100 ao quadrado, menos 16 sobre 5 vezes 100, mais 320, vai dar igual a 160 graus Celsius, certo? Então, a partir de 160 graus Celsius, eu uso a segunda expressão. Beleza? Eu vou chamar aqui essa de expressão 1 e essa de expressão 2. Então, a partir de 160 graus Celsius, desculpe, eu uso a expressão 2. Beleza? Ok. Agora que eu já tenho essa informação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar o tempo em que a minha peça foi colocada no forno, beleza? Então, vou achar o meu T0. Esse é o meu segundo passo aqui, ó. Segundo passo, eu vou achar o tempo inicial, que eu não conheço. E como é que eu faço isso? Eu sei que eu vou usar essa primeira expressão, né? Porque é 48 graus. 48 graus é menor que 160 graus, então eu vou usar a primeira expressão. Eu vou escrever 48 é igual a 7 quintos de T mais 20. Beleza? Fazendo essa continha aqui, eu vou achar que T é igual a 20 minutos. Tá bom? É fácil, só resolver essa equaçãozinha aqui, a gente acha que T0, né, temperatura inicial, temperatura não, o tempo inicial, o tempo que ele foi colocado no forno é 20 minutos. O forno tem que ficar ligado 20 minutos. Depois de 20 minutos eu coloco a minha peça, certo? Porque ela tem que entrar a uma temperatura de 48 graus. E ela tem que ser retirada quando a temperatura for de 200 graus. O terceiro passo, então, é achar qual é a temperatura final, a temperatura em que eu vou retirar a minha peça. Como 200 graus é maior que 160, que é a temperatura limite, eu vou usar a segunda expressão. Tudo bem? Então, 200 graus é igual a 2 sobre 125 T quadrado menos 16 sobre 5 T mais 320. Aqui eu vou achar a temperatura final, não é isso?
Desenvolvendo essa equação aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 2 sobre 125 TF ao quadrado menos 16 sobre 5 TF. Passando esse 200 para esse lado aqui, ó, vai passar subtraindo, então vai ficar mais 120 é igual a 0. Ok? Aqui eu posso multiplicar tudo por 125 para eu ficar trabalhando com a seguinte expressão. 2 TF ao quadrado menos 25 vezes 16 TF mais 125 vezes 120 igual a 0. Então aqui eu caí numa equação de segundo grau. Quando eu resolver essa equação de segundo grau, com a formulinha de Bhaskara, né? Eu vou achar os seguintes valores, ó. Duas raízes. TF1 vai ser igual a 50 minutos. E TF2, que eu acho, é igual a 150 minutos. Beleza? Só usando Bhaskara, certo? Formulazinha de Bhaskara. E a gente vai chegar nesses dois resultados. Vamos lá, pessoal. Vou ajudar vocês a chegar nesse resultado aqui. Mas só por causa de alguém ter tido um lapso, não lembra mais como resolver uma equação de segundo grau, certo? Então vamos rapidinho aqui. Vou até botar em vermelho, que é só uma observaçãozinha, tá bom? Vou dividir toda essa equação aqui por 2, tá bom? Se eu fizer isso, minha equação se transforma no seguinte, ó, TF ao quadrado menos 200 TF, ajeitar esse TF aqui, TF, mais 7.500 é igual a 0. Aí, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? Que é o quê? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Onde delta é B quadrado menos 4AC. Não é isso? Então, beleza. Aqui, no nosso exemplo, B é igual a menos 200, A é igual a 1 e C é igual a 7.500, certo? Então, se eu substituir esses três valores aqui nessa equação, eu vou ficar com o seguinte. 200 mais ou menos raiz de 200 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7.500 sobre, ajeitar esse traço aqui, sobre 2, certo? E esses vão ser os meus valores de T final. Fazendo essa continha aqui, eu acho os dois valores que eu já falei para vocês. T final é igual a 50 minutos ou T final igual a 150 minutos. Ok? Então, voltando aqui da nossa observação, a gente vê o seguinte. Se eu usar esse T final igual a 50 minutos, é meio absurdo, né? Porque eu parti, vamos voltar aqui, eu parti da minha expressão 2, que é uma expressão para tempos maiores que 100 minutos, e estou chegando aqui num resultado que é menor que 100 minutos, né? 50 minutos é menor que 100. Então, isso aqui é um resultado absurdo, certo? Eu teria que chegar a um tempo maior que 100 minutos, porque a minha expressão é uma expressão que só serve para tempos maiores que 100 minutos. Então, o resultado válido, o resultado que eu vou utilizar, é esse aqui, ó. 150 minutos é o tempo em que eu vou retirar do forno a minha peça. Tá bom? Então, aqui, ó, o que a gente quer é o ΔT, né? Que é o tempo que a peça ficou no forno, que é o tempo que ela sai, menos o tempo que ela entra, que ela demora para entrar.
é igual a 150 menos 20 minutos, que vai dar 130 minutos. Tudo bem? Então, esse era o resultado que a gente queria encontrar, 130 minutos. Tá bom, pessoal? Vamos olhar lá as alternativas. Aqui em cima. E a gente encontra que a alternativa 130 é a alternativa D. Então essa é a nossa resposta. Beleza, pessoal? É isso aí e valeu. Tchau.